aluno, seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima e essa é uma aula de ciências do 4º ano. Vamos ver qual foi a habilidade trabalhada nessa aula? Identificar os pontos cardeais com base nos registros de diferentes posições relativas do Sol e da sombra de uma vara de gnomo, utilizando o próprio corpo para demonstrar a posição da sombra em horários variados. Então, pessoal, vejam só. Aqui nós temos uma representação bem básica do tempo que a gente começa a aprender lá na nossa infância, quando nós ainda somos bem pequenos. Ao ver esses dois desenhos, você sabe nomear com facilidade. Aqui nós temos uma representação do dia. E nesse outro desenho, uma representação da noite. E como é que você sabe que aqui é uma representação do dia e ali é uma representação da noite? Mesmo que você nem perceba, porque já é natural para você, o que você observou foi a luminosidade. Então, um céu está mais claro e o outro mais escuro, e os astros que estão presentes ali. No primeiro, no dia, você viu a presença do Sol. O Sol e a luminosidade do Sol ali no desenho que está um azul mais claro. No segundo, no que representa a noite, você observou um céu mais escuro e a presença da Lua e das estrelas. E essa observação do céu, ela vai além disso para que a gente entenda os períodos do dia. Bom, vamos falar mais um pouco sobre como é que acontece, essa questão do dia e da noite. Nós temos o Sol no nosso sistema solar, que é uma estrela que está no nosso sistema solar. É a estrela mais próxima da Terra, do nosso planeta, do que outras estrelas, aquelas outras que você observa à noite. E nós temos a Terra, que gira em torno de um eixo imaginário. Então, a Terra está girando. O Sol, por ser uma estrela, ele emite luz. Ele tem luz própria e a luz dele vem em direção à Terra. Acontece que a luz não faz curvas. Então, quando ela encontra um anteparo, ela produz uma sombra. Portanto, a luz do Sol ilumina apenas um lado do nosso planeta. Portanto, aqui será dia e aqui será noite. O lado do planeta que está na sombra é o lado onde a gente está chamando de noite naquele momento. E por que a gente consegue observar astros diferentes? Durante o dia, não tem estrelas no céu? Outras estrelas além do Sol? Sim, nós temos estrelas no céu. As estrelas continuam todas lá. Mas como o Sol está mais próximo da Terra, a luminosidade intensa do Sol, por causa da distância que é menor, vai nos impedir de ver as outras estrelas que estão mais distantes. Então, para você entender isso, é só você sair com o seu celular no Sol. Você vai ver que fica difícil enxergar a tela e você precisa aumentar bastante a luminosidade da tela do celular para conseguir enxergar. Se você voltar para dentro de casa, aí você pode reduzir a luminosidade do celular, porque não tem uma luz tão intensa te atrapalhando a enxergar. É isso que acontece durante o dia. Nós temos então a
radiação solar que nos impede de ver os outros astros, as outras estrelas que ainda estão presentes no céu. Aí, a Terra, né, ao longo das 24 horas do dia, vai fazer o seu movimento, vai realizar o seu movimento de rotação. E quando ela realiza esse movimento de rotação, esses lados aqui se alternam. Onde era noite, passa a ser dia, e onde era dia, passa a ser noite. Nós estamos, né, você deve ter observado que as Olimpíadas no Japão têm provas de madrugada. Mas não é que eles estão fazendo os esportes de madrugada. Eles fazem durante o dia, nós aqui vemos de madrugada por causa do fuso horário. Porque enquanto lá é noite, aqui é dia, enquanto lá é dia, aqui é noite. Então, enquanto nós estamos expostos à luz solar, eles estão na sombra. Enquanto nós estamos na sombra, eles estão expostos à luz solar. E à noite, o que acontece no período da noite? No período da noite, nós estamos na sombra que a própria Terra produz, né, da luz do Sol. Então, na metade ali no hemisfério que está sem iluminação solar. E o que nós vemos à noite, né, no céu? Além de ser um céu mais escuro, nós vemos outros astros. As estrelas, que agora não tem, né, o impedimento ali da luz solar para que a gente veja. Então, as estrelas a gente consegue enxergar. E a Lua também fica bem visível. Às vezes, nós temos até a impressão de que a Lua tem uma luz mais intensa do que a das estrelas, mas a Lua é um satélite natural, ela não emite luz, ela reflete a luz solar. E por que é que a gente tem essa impressão de que a Lua está bem iluminada, bem luminosa? Ela não está luminosa, ela está refletindo a luz solar. E ela está mais próxima de nós que as demais estrelas, por isso ela parece ter uma luz mais intensa. Na verdade, ela não tem luz, ela só reflete. Bom, mas aqui nós fizemos uma divisão grosseira do tempo. Nós dividimos o dia apenas em duas partes, dia e noite, né? Esse período da rotação. Só que, vamos observar uma coisa aqui. O Sol, quando nós observamos aqui da Terra, o movimento aparente do Sol, o Sol, ele se movimenta lentamente. O movimento aparente, né, gente? Mais uma vez, nós sabemos que quem se movimenta é a Terra. Mas o Sol não surge pela manhã num lugar, desaparece e surge no outro lugar à tarde. Ele tem uma rota que é previsível e que obedece a um ritmo. Ao leste, ele nasce e é como se ele fosse se levantando durante o dia. E ao meio-dia ele está bem no alto. Depois, ele parece descer, caminhando para o oeste, até que ele se põe no oeste. Assim, nós conseguimos, além de dividir o dia em dia e noite, nós conseguimos perceber que existe um período que a gente chama de manhã, quando o Sol ainda está ao leste, e um período que a gente chama de tarde, quando o Sol já está declinando para oeste. Então, aqui nós já dividimos o dia em 3 períodos, manhã, tarde e noite. Isso facilita para que a gente desenvolva as nossas atividades cotidianas, mas ainda não é o suficiente para nós. Uma coisa também que a gente pode observar aqui é a vara de Gnomon. Quando nós temos a vara de Gnomon, é uma vara que é colocada no solo, né, em posição perpendicular ao solo. Quando o Sol está a leste, ou seja, pela manhã, a sombra é projetada para o oeste.
quando o sol está ali, né, ao meio-dia, bem no alto, a sombra quase não se projeta, fica ali bem reduzida abaixo da vara. E quando o sol já está se posicionando a oeste, a sombra se projetará para o leste. Então preste atenção nisso, que isso é importante para o que a gente está aprendendo e para tudo que a gente vai ver hoje. Sol a leste, sombra projetada para o oeste. Sol a oeste, sombra projetada para o leste. E ao meio-dia, a sombra está exatamente abaixo do que está produzindo a sombra, do anteparo. Ok? Então, aqui a gente conseguiu dividir o dia em 3 períodos. Mas para o nosso cotidiano moderno, como ele é hoje, isso ainda não é suficiente. Com a invenção dos relógios, nós conseguimos partir o tempo em partes cada vez menores. Então, nós determinamos horas, minutos e segundos para dar ritmo ao nosso tempo, para organizar nossas atividades. Um show, por exemplo, pode durar horas. O seu tempo na escola é contado em horas. E os minutos? Nós podemos marcar em minutos, por exemplo, um comercial na televisão, a nossa aula aqui na TV, que vai durar uns 20 minutos. Você pode marcar minutos para fazer a sua tarefa escolar, por exemplo. E os segundos, professora? Para que partir o tempo em pedacinhos tão pequenos? Olha, os segundos são importantes para várias coisas. Por exemplo, para diferenciar o tempo de prova de atletismo de um atleta, né? de um corredor, de um nadador. As diferenças serão em segundos ou até menos do que isso. Então, nós podemos marcar, né? Marcar consultas, marcar compromissos, saber a hora certa de chegar no cinema para ver um filme, a um teatro, a uma apresentação de danças, porque nós partimos o dia em partes menores de tempo. Isso ajuda a gente a se organizar. E você já observou que as horas usam um sistema completamente diferente do nosso sistema de numeração? Quando nós contamos as coisas, nós usamos um sistema de numeração que é decimal. Então, quando nós temos aqui vou mudar de cor. Quando nós temos um aqui, a gente tem uma unidade. Para que essa unidade vire uma dezena, nós precisamos multiplicar por 10. Para que uma dezena vire uma centena, nós precisamos multiplicá-la por 10 também. Então, uma dezena são 10 unidades, uma centena são 10 dezenas, ou né, uma centena são 100 unidades. Acontece que para medir o tempo, nós usamos outro sistema. Aqui, para que você mude de segundos para minutos, você precisa multiplicar por 60. 60 segundos é igual a 1 minuto. E para transformar minuto em horas, você precisa multiplicar por 60. 60 minutos é igual a 1 hora. O funcionamento do relógio mostra isso muito bem para a gente. Olha só, o relógio tem aqui até o número 12, porque o dia tem 24 horas. 2 voltas do ponteiro das horas no relógio, 24 horas, um dia inteiro. E uma volta do ponteiro de minutos, os minutos são contados de 5 em 5. Veja só, 5 vezes o 12 são 60. Uma volta do ponteiro de minutos dá 1 hora. Existem diferentes tipos de relógio, tá?
existem diferentes tipos de relógio. Relógio analógico, relógio ampulhetas, relógios digitais. Existem diferentes tipos e cada um funciona de uma maneira. Eles podem funcionar de acordo com a lei da gravidade, como a ampulheta, ou movidos a pilha e até mesmo a luz solar. Nós vamos ali conhecer um relógio diferente e muito interessante. Nós estamos aqui na Rua Tomé de Souza, esquina com a Avenida Cristóvão Colombo, na região da Savassi, um bairro tradicional da cidade de Belo Horizonte. Aqui nessa região há um comércio bem movimentado, muitos bares, é um local bem interessante. Aqui atrás de mim está o relógio solar, que fica bem em frente ao edifício Cronos. O relógio e o edifício foram projetados pelo arquiteto Júlio Araújo Teixeira. E esse nome, Cronos, faz referência ao deus do tempo na mitologia grega. Essa palavra Cronos dá origem a várias expressões que nós usamos até hoje, como cronologia, ordem cronológica, cronograma, que é a organização que nós fazemos de eventos com datas e horários, cronômetro, que é o aparelho usado para que a gente meça com precisão a duração de um evento, como, por exemplo, uma prova esportiva. Então, é um vocabulário interessante de você aprender. Cronos vai se referir a tempo. E o relógio, professora? Como é que ele funciona? Então, vamos entender. O relógio de sol tem uma numeração que vai do 6 ao 12 e do 1 ao 6. Aqui ele está representado em algarismos romanos. Ele também tem um ponteiro, que é diferente dos ponteiros dos relógios analógicos, porque no relógio analógico o ponteiro se desloca mostrando os minutos e as horas, e esse ponteiro é um ponteiro fixo. Então, como é que ele funciona? Ele funciona de acordo com o movimento aparente do Sol. O Sol nasce naquela direção, na direção leste, e projeta sua sombra para o oeste, marcando no início do dia às 6 horas da manhã. À medida que o Sol se desloca, a sombra vai se deslocando, marcando as horas. Nesse momento, são 11 horas e a sombra do ponteiro está em cima do número 11. Quando for meio-dia e o sol estiver a pino, bem lá no alto, a sombra do ponteiro vai ficar exatamente embaixo dele, marcando as 12 horas, o meio-dia. Do meio-dia em diante, o sol vai declinar para o oeste, projetando a sombra para o leste e começando a marcar novamente 1h da tarde, que são 13 horas, até chegar aos 6, que são as 18. E por que a numeração é feita dessa maneira, professora? Porque o relógio solar só vai funcionar enquanto existe luz do sol. E o sol nasce aproximadamente às 6 da manhã e se põe aproximadamente às 6 da tarde, ou seja, 18 horas. Então, é assim que funciona o relógio solar, de acordo com o movimento aparente do Sol. Viu só que interessante? Um relógio que tem um ponteiro que não se movimenta, mas consegue, com a projeção da sombra e a previsão do ritmo, né, do Sol, marcar precisamente as horas durante o dia. É muito interessante o nosso relógio solar. Bom, na aula de hoje, nós conhecemos unidades de medidas de tempo e entendemos como é que nós podemos, observando o movimento dos astros,
determinar o horário das nossas atividades. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima!